Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, 34ª rodada do Brasileirão da Série A. E no Newton Santos, o Engenhão aqui, para quem é do Rio de Janeiro, não gosta, Engenhão não, Newton Santos. Engenhão, eu conheço como Engenhão, vou falar Engenhão, tem gente que não gosta, quero que respeite. Newton Santos, beleza, Engenhão, beleza também, cada um com seu gosto. Aqui no Rio, no Engenhão, o Botafogo jogou, o Botafogo que vem subindo na tabela, e mais do que subir na tabela, eu acho que o mais importante do que subir na tabela é o respeito que o Botafogo está começando a ter dos outros adversários. Os comentários positivos que estão começando a fazer do Botafogo. É tudo muito novo. SAF, proprietário, contratações, tentando contornar as dívidas, como o próprio Ronaldo lá no Cruzeiro falou, e o Dex também não é diferente, não é só flores, tem dívidas, tem problemas a serem solucionados. E devagar o Botafogo vai montando uma base sólida para que um pouco lá na frente comece a dar frutos. E é óbvio, ninguém, só os mais deslumbrados imaginou que o Dector ia chegar, ia parar um carro forte, ia contratar os melhores atletas do planeta, ia botar no Botafogo, o Botafogo ia estar disputando o título no primeiro ano da SAF. O normal não é assim que funciona, em lugar nenhum, muito menos aqui no Brasil. E o Botafogo está indo certinho. E como eu disse, muito mais do que subir na tabela, é o respeito, é o olhar que o Brasil, que a gente fala na parte do futebol, está olhando agora para o Botafogo. Se o Botafogo conseguir a Libertadores, a pré-Libertadores, sensacional. Mas se ficar na Sul-Americana, sensacional também. Que com a forma como o Botafogo está evoluindo, entra numa Sul-Americana para brigar pelo título. Um time que tinha caído, passou por dívida, falaram até em fechar as portas. Poxa, está disputando, entrando numa competição sul-americana para brigar pelo título, é um passo de cada vez. Então, como eu disse, muito mais do que subir na tabela, é a confiança e o respeito que com o trabalho e o futebol, o Botafogo está começando a impor aos seus adversários um olhar diferente do que era, por exemplo, no início do ano. O time do Botafogo do início do ano, se joga o Campeonato Brasileiro, estaria numa posição igual ao do Juventude ou pior, porque o time era muito ruim. Muito ruim. Vídeo Campeonato Carioca. Então, as coisas mudaram bastante. E eu te digo mais, meu amigo torcedor do Botafogo. Fazendo assim uma comparação, a gente sabe que o Botafogo contratou jogador, o jogador foi embora, contratou mais jogadores, ou seja, montando o time durante o campeonato, o Botafogo lembra muito aquele jogador que vem da Europa para cá no meio da temporada. Seus companheiros, todo mundo fez o período de preparação, né? Aquele mês de preparação, todo mundo se preparou fisicamente para coisa e tal, e o cara chega, tá os seus companheiros todos no fino da preparação física, e ele ainda tendo que preparar, ele percebe que ele está completamente fora da sintonia, porque ele está voltando a se adaptar ao futebol brasileiro, fisicamente ele está inferior. É mais ou menos assim. Aí esse cara que chega da Europa na metade da temporada, ele começa a entrar em forma no final da temporada.
Ele vem da Europa. Na Europa ele estava de férias. Quando ele volta, no meio, ele não tem um preparo físico. Então ele tem que se preparar. Os seus companheiros já estão todos em dia com a forma física. Então quando ele começa a entrar em forma, é quando os seus companheiros estão começando a cair fisicamente. Já estão em final de temporada. E ele começa a voar. É mais ou menos o Botafogo. O Botafogo veio mais ou menos assim. E agora, no final, é onde se encontrou. E está crescendo. Isso é muito bom. Principalmente olhando a próxima temporada, que já entra com a perspectiva completamente diferente. O Botafogo já vai entrar numa temporada de 2023 olhando para o nosso Campeonato Carioca aqui com uma outra perspectiva. Olhando a Copa do Brasil com outra perspectiva. Olhando o Campeonato Brasileiro com outra perspectiva. E com certeza, olhando ou uma pré-Libertadores ou a Sul-Americana, também com uma outra perspectiva. E qual é a perspectiva? De competição. O torcedor do Botafogo sabe que o Botafogo vai entrar para competir, não simplesmente para participar. Então, o Botafogo, que eu acabei de falar aqui, jogou contra o Bragantino e venceu o Bragantino por 2-1. É sobre esta vitória do Botafogo que eu vou falar. Também vou falar, alô, torcida do Botafogo, vamos dar uma moral ao teu time. Pô, eu tava olhando pela televisão, o estádio tava vazio. Só tinha ali no centro, na parte central do estádio. Dos lados, porra, ninguém, irmão. Eu não sei em quanto foi o público, mas, porra, arrego. Porra, arrego. Vou dar... porque aqui não vem o público pagante. Porque, porra, podia vir aqui o público pagante. Mas aqui não vem. Mas, porra, é baixo, né? Um time de tudo bem, a quarta-feira, tá caro os ingressos, eu não sei em quanto é que foi o ingresso, mas, porra, o Botafogo merece. A torcida tá sempre comparecendo no estádio, porque os jogadores estão fazendo por onde? Então, Botafogo enfrentou o Bragantino e venceu por 2-1. É sobre isso que a gente vai falar, então já peço a você, meu amigo torcedor do Fogão e meu amigo torcedor do Massa Bruta, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 441512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Vamos lá. Com esta vitória, o Botafogo sobe para a 8ª colocação com 47 pontos. Os times que estão acima, que é o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que estão mais próximos ali, são clubes que estão derrapando demais. O Atlético Paranaense, desde que chegou à final da Libertadores, naquele jogo contra o Palmeiras, que venceu, que empatou lá e se classificou para a final, desde aquele jogo, o Atlético Paranaense só ganhou uma partida, se eu não estiver enganado. Uma ou duas, se eu não estiver enganado. As duas empatou ou perdeu. Ou seja, o Campeonato Brasileiro abandonou, mais ou menos. Só que continua ali na 6ª colocação. Dependendo do que aconteça, se o Atlético Paranaense for campeão, tenho certeza que a torcida do Botafogo está torcendo para o Atlético Paranaense ser campeão. Se o Atlético Paranaense for campeão, ele vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Abandonar. E a tendência é que ele caia na tabela. Só que aí, ele caindo na tabela, não vira G8, vira G7. Olhando para o lado de G8, para o Botafogo, em relação à Libertadores, seria melhor que o Flamengo ganhasse a Libertadores. Porque aí iria virar G8 de qualquer maneira. Porque o Flamengo hoje é o 2º colocado. O Inter vai jogar. Acredito eu que o Inter vai ganhar do Ceará, mas o Flamengo vai ficar ali. O segundo acho muito pouco provável, mas 3º, 4º, 5º colocado, o Flamengo vai terminar mais ou menos por ali. Então iria virar G8. Seria
uma vaga a mais para o Botafogo brigar por essa pré-Libertadores. Se o Atlético Paranaense ganhar, acho muito pouco provável que o Atlético Paranaense continue ali na sexta colocação. Ele vai despencar, porque os últimos 4 jogos ele vai abandonar de vez. Vai abandonar de vez. Não tem risco de rebaixamento nenhum, então vai abandonar de vez. Aí o G8 vira G7. Então, até acredito, é óbvio que a torcida do Botafogo, se tiver que optar, ele vai optar em ir para a Sul-Americana, mas torcer para o Atlético Paranaense. Isso é óbvio. Não vai ter botafoguense torcendo o Flamengo na final da Libertadores. E o Atlético Mineiro, que está na frente, está derrapando demais. Está derrapando demais. Então os dois times que estão à frente do Botafogo, nenhum dos dois está indo bem. O Botafogo tem totais chances de passar os dois. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Atlético Mineiro. Lógico, tem que dar uma secada no São Paulo. O São Paulo ainda vai jogar. Tem que dar uma secada no América Mineiro também, que ainda vai jogar. Mas o Botafogo está na briga ali pela pré-Libertadores. E o Bragantino, que está ali com 41 pontos, ele pode ser ultrapassado pelo Goiás, cair para a 14ª colocação, mas não pode ser ultrapassado pelos outros times, só o Goiás. A situação toda é que o Bragantino pode ficar muito perto da zona de rebaixamento. A diferença do Bragantino hoje, para o primeiro time que está na zona de rebaixamento, é de 8 pontos. De repente isso pode cair para 6. Faltam 4 jogos. Ainda tem uma margem boa. Não acho que o Bragantino corra risco de rebaixamento. Com 41 pontos, como eu também não acho que o Goiás tenha. Para mim é do Coritiba para baixo. Mas fica uma tensãozinha no final da temporada. E mais, para um time que tem um aporte da Red Bull do lado, não disputar nem a Sul-Americana vai ser muito ruim, falando a nível empresarial, né? Porque a Red Bull quer retorno. E do jeito que está o Bragantino, nem na Sul-Americana vai ficar. E o jogo, cara? Bom, 90 minutos. Para mim o Botafogo foi melhor. O Botafogo, taticamente, na minha opinião, mais organizado do que o Bragantino. E essa organização do Botafogo faz, tecnicamente, individualmente, alguns jogadores aparecerem. Tiquinho, lá na frente, que é um bom cara, grande, mas com muita qualidade técnica. O Jefinho, pelo lado do campo, tem muita velocidade também, muita habilidade. O Júnior Santos, eu senti ele meio perdido ali, naquela posição ali. Lógico, faz uma falta muito grande. Eduardo, que se machucou, foi emitida aí a nota que ele não volta. Foi uma contusão séria, grave, não tem previsão de volta. Ele ocupava justamente esse espaço ali onde o Júnior Santos encostava bem ali à frente. A defesa com Adrielson, que é uma grande, de uma surpresa e boa sinal ali na defesa. Então o Botafogo fez uma linha de segurança ali para evitar o toque de bola e a jogada individual do Bragantino, que matou o Bragantino. Matou o Bragantino. O Botafogo foi melhor taticamente, na minha opinião, os dois tempos. Teve um momento no segundo tempo, quando voltou pro segundo tempo, que o Bragantino foi um pouco melhor. O Botafogo começou a dar um pouco de espaço. O Arthur começou a aparecer, começaram a dar espaço pro Arthur. O Arthur foi procurando um espaço para ele poder jogar. E o Arthur aparecendo, o Bragantino sobe de produção. O Bragantino é um time muito novo. Muito novo. Muito novo. Não é novo de tempo, é novo de idade mesmo, é novo. Isso de vez em quando custa. Isso custa caro de vez em quando. E está custando caro pro Bragantino agora. Mas o Bragantino teve um momento bom na qual faz o gol. Então, entre um pouquinho antes de fazer o gol e um pouquinho depois, o Bragantino fica um pouco melhor. Mas, no geral, o Botafogo foi melhor. Optou ali por uma forma de jogar aonde
ele não privilegia a posse de bola, é uma maneira. Acho até que é muito mais por falta de opção do que convicção do treinador não ter essa posse de bola, tá? Acho que é muito mais por falta de peças, que ano que vem provavelmente ele vai ter essas peças para fazer um Botafogo com posse de bola. Tudo bem que jogar contra o Bragantino é sempre muito complicado para qualquer time, porque o Bragantino é um time que gosta da posse de bola. Então é uma briga para ficar com a bola. E foi uma opção. Então o Botafogo marcou bem, saía bem no contra-ataque. Teve um contra-ataque que tinham 6, 7 jogadores do Botafogo dentro da área que saiu no contra-ataque. Isso é treino. Então, taticamente, o Botafogo foi melhor. Individualmente apareceu os jogadores, porque taticamente, indo bem, o individual acaba aparecendo. O Bragantino se garante muito no individual. Quando o individual não funciona, o Bragantino dá uma caída. Mas o Botafogo faz o primeiro gol, cria boas oportunidades ali no primeiro tempo ainda. Inicia o segundo tempo um pouquinho abaixo. O Bragantino cresce, consegue empatar, mas não demora muito. Uns 10 minutos depois de tomar o empate, o Botafogo consegue fazer o gol. Tem ali umas mudanças, ele coloca o Patrick de Paula, adianta um pouco o Tietê fica um pouquinho mais livre e acaba que o Tietê que faz o gol. Então o Botafogo se encontrou e, num geral, o Botafogo foi melhor do que o Bragantino, tática e tecnicamente. E se você pegar os jogadores, o time do Botafogo individualmente é mais forte do que o do Bragantino. Então, venceu o time que tem mais qualidade técnica, que é, na minha opinião, o Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!